De volta com o TV Brasilágro, recebendo hoje com muita honra para nós, estamos no programa 162 do TV Brasilágro, entrando já no 4º ano, o professor Roberto Favas Cari, que é o coordenador da Agrofea de Ribeirão Preto, e o secretário da Indústria do Comércio de Sertãozinho, Marcelo Pellegrini. Professor, dá para imaginar se há algum impacto e do tamanho que poderia ser esse impacto se houvesse uma desoneração fiscal em projetos greenfields, quer dizer, projetos de novas usinas, projetos de modernização de usinas. Eu falo modernização, vamos trocar as caldeiras para produzir mais bioeletricidade e ampliação agrícola e industrial das usinas. Olha, Ronaldo, isso ainda nós não conseguimos ter uma projeção de valores, né, de mensurar isso, qual seria esse impacto, mas dentro de um outro grupo de estudos nosso, conhecido como Markstrat, nós temos uma linha de pesquisa, que é uma linha de pesquisa de mapeamento e quantificação de cadeias produtivas. Então, é a forma de você analisar todos os elos que envolvem a produção de um determinado produto, antes da porteira e depois da porteira, e tentar se mensurar quais são os valores. Esse é um trabalho que já foi feito para a laranja, já foi feito para o trigo, para o leite no estado de São Paulo, para a cana-de-açúcar 2 vezes. Aliás, o da cana-de-açúcar, quando foi lançado em dezembro de 2008, provocou um imenso impacto, porque ninguém poderia imaginar que essa cadeia produtiva representava uma economia igual, um pouco mais até do que a do Uruguai. Sim, Quer dizer, números realmente extraordinários. São um grande impacto, né? E o que nós temos hoje é um desafio de fazer exatamente isso que você está colocando. Temos aí, principalmente alguns alunos de mestrado e doutorado tentando calcular essas relações. Se, por exemplo, nós reduzir o imposto para a implantação de novas unidades, qual é o impacto disso nos fornecedores, quantos novos negócios geraria, qual é o impacto montante, né, na cadeia produtiva. Então esse é um desafio. Eu não tenho ainda números para te dizer, esse é um processo, é um estudo que ainda deve levar pelo menos mais um ano, né? Mas tendo esses resultados e o foco dele é no setor de açúcar e álcool, nós voltaremos aqui para apresentá-los. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, Ronaldo, que sim, nós precisamos encontrar alguns elos, alguns gargalos muito claros, né? Onde algum tipo de desoneração, algum tipo de simplificação causem um impacto gigantesco nos elos anteriores. Um desses pode ser esse da instalação de novos, ao estímulo de instalação de greenfields, de novas unidades produtoras. Marcelo, você que divide seu tempo de trabalho entre Sertãozinho, São Paulo e Brasília, você sente clima e um ambiente propício para uma discussão a nível de governo estadual e governo federal, de desoneração fiscal para esses projetos novos? Olha, na verdade, eu tenho uma opinião com relação à desoneração. Conforme disse a presidente Dilma, tudo que for tratado de reforma de pacote, ela não vai fazer, inclusive a tributária. Na outra ponta, ela fez uma sinalização fantástica, a meu ver, que é a criação do Ministério das Micro e Pequenas Empresas. O Ministério das Micro e Pequenas Empresas, Ronaldo, tem que tratar de alguma coisa, né, que seja mais do que o financiamento da micro e pequena empresa. Tem a questão tributária. Né? A nossa grande reforma tributária até hoje foi o Simples, que ele não é muito simples, mas simplificou bastante a vida. Melhorou do que estava, né? Então, eu tenho, assim, uma noção que, sem anunciar uma grande reforma tributária, como nos 2 últimos governos, nos 4 mandatos, que no começo foi anunciado, alardeado que faria, e por razões que não cabe aqui a gente comentar, não foram feitas, agora talvez seja a hora de fazer. Até porque eu digo uma coisa, né? Quando vai de pacote para o Congresso, aquilo lá é é uma negociação. O congressista, ele é um negociador por excelência. Com interesses diversos. Com interesses diversos. E aí o pacote, ele se torna... Então agora eu vejo esse clima para a gente começar a discutir isso. Cito isso como exemplo quando aconteceu aqui em Sertãozinho uma abertura da Fenasucro com o então governador Geraldo Alckmin,
e a gente colocou a proposta, que já vinha sendo discutida, da redução a menos da metade do ICMS do álcool hidratado. Né? E na época... De 25 para 12. De 25 para 12. E os prefeitos ficaram meio malucos. E quanto que isso vai cair a arrecadação do município? Porque, na verdade, a gente também não tinha uma conta. Há um ano atrás, em visita ao delegado da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, ele dava conta que na base territorial dele são 56 usinas, e nessas 56 usinas, um ano depois, a arrecadação do ICMS, com a redução de menos da metade, tinha mais do que duplicado. Então você Isso chama-se curva de Laffer, não é? Sim, acho que curva de Laffer. Então você veja como isso impactou. Você reduz o índice? Reduz o índice, mas você aumenta a arrecadação. Entendeu? Isso aconteceu com os automóveis, aconteceu com a linha branca, que semana passada o governador Geraldo Alckmin, ele ampliou durante mais um ano a questão do ICMS. A questão de material de construção. Material de construção, foi uma melhor loucura. Impacto. E você veja, e nós temos uma briga que na minha opinião, é outra bandeira que eu venho defendendo, que é a questão da mudança da tributação do álcool anidro. Isso eu não... Você não dorme sossegado com esse problema. Já faz tempo que eu venho batendo na porta de um monte de gente, porque na verdade, praticamente o tributo do álcool anidro fica na cidade que faz a mistura. E se a gente considerar... Que é Paulínia, que é São José dos Campos, exatamente, que é Bauru, em detrimento de 300... nossa produção... Em detrimento de 350 municípios produtores de cana no estado de São Paulo. Se a gente considerar que nós temos aqui em Sertãozinho, a grosso modo, a produção de metade de álcool hidratado, de metade de álcool anidro, quase que a gente dobraria essa receita. A Secretaria da Fazenda me respondeu no final do ano, que eu cutuquei de novo, que não é assim a conta, que não perde tudo isso, porque esse valor conta para o cálculo do índice de apuração do ICMS, mas pelo menos a diferença do custo com a venda, a gente perde. Então a gente precisa também calcular esse número, e você veja que essa semana o álcool anidro chegou a R$ 1,93 na usina, antes de transporte e de tributo. Se você pegar a nossa produção e multiplicar... Mas, Marcelo, nós só vamos convencer o poder público se nós tivermos esses dados que a academia nos fornece. Esse é o atestado, é o aval, é o passaporte para a gente conseguir atingir os objetivos. Você veja, um comentário nessa exatamente, professor, e uma coisa importantíssima, quando você vai... Nós já pensamos algumas vezes, o prefeito Nério já pensou, de liderar uma grande bancada de prefeitos. Que número nós vamos apresentar para ele? Sim, se você não tem uma base, não adianta. Difícil, é muito difícil. E não pode ir no achismo, né? Tem que realmente ter o número concreto. Até mesmo porque você vai ter uma outra parte que vai ser prejudicada. Com certeza. E ela vai se contrapor a isso. Se contrapor, e isso, na minha opinião, porque também já me disseram que isso a gente vai ter que, de alguma forma, vai ter que estruturar dentro do CONFAS e a Assembleia Legislativa, mas, de certa forma, também eu acredito que isso tenha que ser gradativo. Porque isso vai comprometer também outros números bem menores de município, mas de uma forma impactante. Então, precisaria ter aí uma disposição transitória para a gente caminhar, mas isso a gente precisa efetivamente de informação. Professor Obama, faltando etanol para o mercado, faltando 15 usinas para atender o mercado hoje, não é um contrassenso se falar em exportação de etanol? Olha, o que nós precisamos pensar é sempre olhar para o futuro, né? Talvez nos dias de hoje seja um contrassenso falar em exportação, mas eu não tenho dúvidas nenhuma que os esforços que estão sendo feitos principalmente pela Única, pelo Marcos Janck, né, de abrir os mercados internacionais, vão garantir a expansão, a continuidade da nossa expansão, né, e de transformar o etanol em numa commodity, vamos ali, global, né, mundial, efetivamente uma commodity mundial, que vão ser novos mercados e com essa necessária expansão. Quando eu penso no mercado internacional, eu penso isso. Nesse momento talvez seja um contrassenso, mas isso não é um contrassenso se você pensar em 5, 10, 15 anos. E para daqui a 15 anos, 10 anos, você conseguir ter uma abertura, ser um player global, ter essa participação, precisa ter o trabalho
sendo realizado desde hoje. Eu acho que o senhor tem razão. Até porque se não houvesse esse trabalho do Marcos Bianchi à frente da Única, talvez os Estados Unidos não seriam o maior produtor de etanol, não importa se é subsidiado, se é diminuído, nesse momento não importa. Mas está permitindo hoje que o Brasil importe 200 milhões de litros para abastecer o mercado interno. E houve aquele reconhecimento do governo americano da qualidade do etanol brasileiro. Sim. Isso é um trabalho fantástico. De reclassificação. Exatamente. Não estejamos exportando para os Estados Unidos, até ao contrário, importando, mas houve já o reconhecimento da qualidade, né, das vantagens, né? E para você conseguir transformar um determinado produto numa commodity global, num produto efetivamente com um mercado global, você precisa ter diversos produtores, né, e fornecedores alternativos. Você imagina que hoje nós temos uma situação onde nós estamos com dificuldade de abastecimento do mercado interno, e esse mesmo tipo de problema era o que os japoneses falavam para a gente há 5 anos atrás. Não, mas quem garante que nós vamos ter o abastecimento constante? Hoje você não tem a dúvida que não teria abastecimento no mercado japonês suficiente para atendê-los. Então nós precisamos ter fornecedores, precisamos crescer, expandir a base de produção, expandir a base de consumo, e aí sim isso vira um grande negócio de uma commodity global. E nessa época dos japoneses foi muito interessante, porque eles fizeram uma mistura que, se não me falha a memória, era 4 ou 5% no combustível dele, e só o Japão precisaria de 18 bilhões de litros de etanol, que era a nossa produção nacional. Verdade. Até o Banco de Fomento do governo japonês se instalou no 8º andar do Ministério da Agricultura em Brasília, o ministro Roberto Rodrigues, discutindo projetos em parceria e não parceria. Quer dizer, eu acho que a sua visão está correta. Nós temos que olhar o mercado externo não como uma coisa de curto prazo, nem de médio, mas a longo prazo. E até incentivar via exportação de usinas chave na mão, que Sertãozinho já acaba de exportar uma para Angola, acaba de exportar uma para a Venezuela, a Dedinho Piracicaba exportou 4 já para a Venezuela. Quer dizer, nós criarmos um ambiente propício, produção de usinas e de etanol, produção de usinas aqui no Brasil e exportar essas usinas como um todo, né? E para que a gente possa realmente ter um mercado internacional, uma commodity internacional do etanol. E sermos os fornecedores dessas usinas. Permanentes. Permanentes dessas usinas. Isso não é só vender o equipamento, o Marcelo conhece bem. É a manutenção, é a modernização, é a ampliação. E além disso, né, que é o grande filão, é a venda da tecnologia, né? É você consignar isso, né, não ser copiado e fraudado, mas você fornecer por contrato a tecnologia. Porque em alguns lugares realmente fica inviável você exportar o produto final, que é o etanol. Eu quero agradecer a ambos. Foi um dos melhores programas, modéstia à parte, pelos entrevistados que eu produzi nesses quase 4 anos aí. Daí, dessa conversa nossa, oxalá nasça esse instituto e que vocês tenham a competência de avançar nesse projeto, que é um projeto, como a gente deixou muito claro para o telespectador aqui, é fundamental que a gente tenha essa proximidade, poder público, iniciativa privada, no caso do SEISE, mais academia, que a academia produza informações e produza dados que possam alavancar tanto o poder público quanto a iniciativa privada, para que a gente possa ter aí uma harmonia nessa cadeia produtiva como um todo. Ok, eu que tenho a agradecer a companhia, né, do Marcelo, do Ronaldo aqui. É sempre um prazer poder representar a universidade, o nosso núcleo de pesquisa, e saiba que esse desafio está lançado aqui. Nós vamos dormir um pouco menos, né, à noite, ficando acordado pensando nisso que foi colocado aqui, porque eu realmente acredito que informação, que gente boa para usar essa informação é o caminho para a melhoria das organizações. Eu agradeço imensamente, professor, e vou aguardar esse retorno. Prazer. Ronaldo, muito obrigado. Eu que agradeço. Você, telespectador amigo, muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados do TV Brasilagro. Até lá, muito obrigado.